Salve Maria, da sexta semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 8º, nos versículos do 14 ao 21. Do evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembreis de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos fala através de São Marcos, logo após Jesus fazendo a travessia do lago, e ouvem a recomendação de Jesus a respeito de terem cuidado em relação ao fermento dos fariseus e também o fermento de Herodes. Os discípulos pensam de forma muito humana, sem entender nada, pensando que era porque eles estavam sem pão. Os discípulos perceberam que só tinham levado um pão no barco, e claro, a preocupação deles, pelo menos os 12 discípulos e mais Jesus, que estavam na barca e só tinham um pão para comer. E claro, Jesus vai adverti-los, nas 2 multiplicações dos pães, quantas pessoas foram alimentadas. Jesus nos fala na primeira vez, não lembrais quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, depois quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas. E quanto se recolheu? Então a gente percebe que os discípulos estavam fora, completamente fora. Primeiro recolheram 12 cestos, depois recolheram 7 cestos de pedaços de pão que sobraram. A multiplicação dos pães. Jesus é capaz, de trazer para nós este alimento que mata a fome, a fome na barriga da gente. Este alimento que nos ajuda a caminhar, humano, necessidade básica da nossa vida, E claro, nós percebemos o quanto a nossa sociedade está aquém do desejo do Cristo, de sermos capazes de ajudarmos uns aos outros. Quantas pessoas ainda hoje passam tanta necessidade e nós poderíamos fazer algo? Digo nós, porque cada um de nós pode fazer a sua parte, pode ajudar o próximo, exercitando a caridade, como o próprio Jesus nos ensinou. E claro, Jesus sentiu compaixão da multidão, por isso os alimenta. Mas Jesus os estava alimentando com a palavra, com o ensinamento. E eles ficavam maravilhados, porque Jesus ensinava com autoridade. Jesus, antes de proclamar a palavra, Jesus vivia. E é isso que nós precisamos hoje. A sociedade precisa de pessoas que façam, e não pessoas que digam o que se deve fazer. Todo profeta, e nós que somos batizados, precisamos desta realidade, de viver conforme a palavra, seguindo o ensinamento, o exemplo de Jesus, que antes
de dizer para os outros fazerem ou dar exemplo, Jesus fazia e vivia. É tão importante na nossa vida de fé nós acreditarmos que Deus pode em nós, pode transformar o nosso coração, pode nos dar vida nova, pode, mudar o nosso temperamento. Tem gente que acha que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Mas Deus pode. O nosso Deus é o Deus do impossível. E um jeito e um modo de ser, ele pode ser modificado, dobrado e quebrado pelo poder, a força e a nossa oração. Poder e força de Deus e a nossa oração de entrega. Entregue-se a Jesus e creia que ele pode transformar a sua vida, Transformou a água em vinho nas bodas de Caná, quanto mais a vida de um torto, de uma pessoa que está perdida, que está em desespero, que está imersa nas drogas, no álcool, na prostituição. Deus pode. Então supliquemos ao Senhor que ele venha ao nosso encontro, que ele nos alimente com a palavra, que sejamos capazes de nos deixar preencher por esta palavra que alimenta a nossa alma, e deixamos que Deus tome conta da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso modo de ser e de agir. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.